Vassouras, Rio de Janeiro, dezembro de 1889. A Fazenda Santo Antônio era um império, não apenas de terras, não apenas de café, mas de segredos. E naquele dia, 15 de dezembro, o homem que guardava todos esses segredos estava morto. Barão Augusto de Almeida Prado, 68 anos, dono de 3.000 hectares de cafezais, 200 escravos libertos que ainda trabalhavam nas terras por falta de opção. Um dos homens mais ricos e respeitados do Vale do Paraíba. Morreu em sua cama. Ataque cardíaco fulminante. Rápido. Indolor. Ou pelo menos foi o que disseram. Mas a verdade sobre a morte do barão era apenas o começo. Porque os segredos que ele levaria para o túmulo estavam prestes a sair da cova. A casa grande da Fazenda Santo Antônio estava repleta. Mais de 300 pessoas tinham vindo para o velório, barões de fazendas vizinhas, políticos de Rio de Janeiro, comerciantes de Santos, padres, militares, toda a elite do império que estava ruindo. Porque 1889 não era um ano qualquer. Era o ano em que a monarquia tinha caído. 15 de novembro, República proclamada, Dom Pedro II exilado. E agora, um mês depois, um dos últimos barões do café estava sendo enterrado. Era o fim de uma era, em todos os sentidos. Na sala principal da Casa Grande, o caixão estava exposto. Madeira nobre, em talhes dourados, forrado com veludo vermelho. Dentro, o barão Augusto parecia dormir. Terno preto impecável. Mãos cruzadas sobre o peito, rosto sereno, bigode branco perfeitamente aparado. A morte tinha sido gentil com ele. Ao redor do caixão, 7 pessoas vestidas de luto rigoroso. Os 7 filhos legítimos do barão. Rodrigo, o primogênito, 42 anos, alto, ombros largos, postura militar. Herdeiro natural do Império do Café. Já administrava as fazendas havia anos. Rosto severo, olhos secos, não chorava. Barões não choravam em público. Henrique, o segundo filho, 40 anos, mais magro, mais intelectual, formado em direito em São Paulo, cuidava dos negócios políticos da família, também não chorava. Apenas observava quem entrava e saía, analisando, calculando. Carlos, o terceiro, 38 anos, o problemático, jogador, bebedor, mulherengo. Mas ali, no velório do pai, estava sóbrio, compenetrado. Até ele respeitava a morte. Isabel, a primeira filha, 36 anos, casada com um comerciante português, sem filhos, rosto pálido, olhos vermelhos de tanto chorar. Era a única que realmente parecia destruída. Beatriz, a segunda filha, 34 anos, casada com um fazendeiro de Barra Mansa, 3 filhos. Chorava também, mas de forma mais contida, mais calculada. Fernando, o sexto, 30 anos, o rebelde. Tinha estudado medicina no Rio e voltado com ideias abolicionistas. Brigava constantemente com o pai sobre isso. Agora estava ali, de luto, mas sem lágrimas. Talvez alívio? Difícil dizer. E Augusto Júnior, o caçula, 28 anos, o favorito do pai. Réplica exata do barão na juventude. Mesmo rosto, mesma postura, mesmo jeito de falar. Estava destroçado, chorando abertamente, sem vergonha. 7 filhos, 7 herdeiros, 7 pessoas que esperavam dividir o império do barão. Mas havia um problema que nenhum deles sabia ainda. Eles não eram 7, eram 8. Do outro lado da sala, afastada dos filhos legítimos, estava a baronesa Eulália, 64 anos. Cabelos completamente brancos presos em coque apertado. Vestido negro que ia do pescoço aos pés. Véu negro cobrindo o rosto. Luvas negras nas mãos. Ela não chorava, não falava. Apenas recebia os pêsames com acenos silenciosos de cabeça. 45 anos casada com o barão. 45 anos cumprindo seu papel, dando-lhe filhos, administrando a casa, recebendo visitas, sendo a esposa perfeita, e 45 anos sabendo dos segredos, das amantes, das traições, das mentiras,
Mas uma esposa de barão não fala, não questiona, não confronta, apenas aguenta. E Eulália tinha aguentado por 45 anos. Mas agora, com o marido morto, talvez não precisasse mais aguentar. O padre Justiniano subia e descia pela sala, benzendo, rezando, consolando. 70 anos. Padre da família há décadas. Conhecia todos os segredos. Confessava o barão regularmente e carregava um peso enorme, porque ele sabia coisas que ninguém mais sabia. Coisas que o barão havia confessado antes de morrer, e o sigilo da confissão o impedia de contar. Mas e se alguém aparecesse e contasse por ele? Seria um alívio ou uma catástrofe? Eram 3 horas da tarde quando ela apareceu. Ninguém notou no início. A sala estava cheia demais, pessoas entrando e saindo constantemente. Ela entrou pela porta lateral, aquela que dava para os fundos da casa, a porta que os escravos usavam, vestido preto simples, sem enfeites, sem joias, sem luvas. Cabelos longos e negros presos em trança, pele morena, olhos castanhos claros. Era bonita, muito bonita, de uma beleza que parecia familiar, mas ninguém conseguia identificar de onde. Ela caminhou devagar pela sala, passando entre as pessoas. Ninguém a parou, ninguém perguntou quem era. Todos assumiram que era alguém da fazenda, alguma ex-escrava vindo prestar respeito. Ela chegou até o caixão, parou, olhou para o rosto do barão por um longo tempo e então tocou a mão dele. Foi quando Isabel, a filha mais velha, notou. "Com licença", disse Isabel aproximando-se. "Você é?" A mulher virou-se e quando seus olhos encontraram os de Isabel, Isabel deu um passo para trás, porque aqueles olhos, ela conhecia aqueles olhos. Eram os olhos do pai. "Meu nome é Helena", disse a mulher, a voz baixa, mas firme. "Helena Maria da Silva." "E você é?" Isabel hesitou. "Eu sou filha dele." Silêncio absoluto. Todas as conversas pararam. Todas as cabeças viraram. 300 pessoas olhando para aquela mulher de vestido simples ao lado do caixão. Rodrigo foi o primeiro a reagir. "Que absurdo é esse?" disse ele, voz alta, autoritária. "Quem deixou essa mulher entrar?" "Ninguém me deixou", respondeu Helena calmamente. "Eu entrei porque tenho direito. Ele era meu pai." "Mentira!" Beatriz se aproximou. "Nosso pai nunca teve filhos fora do casamento." Helena olhou para ela, não com raiva, mas com pena. "Vocês realmente acreditam nisso?" Henrique, o advogado, se aproximou. "Olhe aqui, moça. Não sei que tipo de golpe você está tentando aplicar, mas não é golpe." Helena o interrompeu. "E eu posso provar." "Provar como?" desafiou Carlos. Helena abriu uma pequena bolsa que carregava. Tirou um papel envelhecido, estendeu para Henrique. "Isso é uma certidão de nascimento, minha, emitida em 1857, em Vassouras. Mãe, Rosário Maria da Silva. Pai, Augusto de Almeida Prado." Henrique pegou o papel. Seus olhos percorreram o documento e seu rosto empalideceu. Isso não pode ser real." "É real", disse Helena. "E tem mais, tem cartas, dezenas delas. Cartas que ele escreveu para minha mãe ao longo de 30 anos. Cartas que provam que ele não só sabia da minha existência, como cuidou de mim financeiramente até morrer." Rodrigo arrancou a certidão da mão de Henrique. Leu, releu, olhou para Helena, olhou para o rosto do pai no caixão e viu. A semelhança era inegável. Os olhos, o formato do rosto, o nariz, a testa. Helena era filha do barão, não havia dúvida. "Quem era sua mãe?" perguntou Isabel, a voz tremendo. "Rosário", respondeu Helena. "Ela trabalhou aqui, nesta fazenda, por 20 anos. Era escrava, depois liberta, depois amante dele." "Mentira!" gritou Augusto Júnior. "Meu pai nunca..." "Seu pai fez isso e muito mais", Helena o cortou, virando-se para ele. "E eu vim aqui não para causar escândalo. Vim porque ele pediu." "Pediu?" Henrique franziu a testa. "Como assim pediu?" 3 semanas atrás,
Helena respirou fundo. Ele me mandou uma carta, a última carta, dizendo que estava doente, que sentia que ia morrer logo, e me pediu para vir ao velório dele, para contar a verdade, para... Ela parou, olhou ao redor, para todos os rostos chocados, para a baronesa Eulália, que permanecia sentada, imóvel, como estátua. Para contar o quê? Insistiu Rodrigo. Helena tirou outro papel da bolsa. Este era mais recente, tinta ainda escura. Para ler o testamento verdadeiro. O silêncio ficou ainda mais denso. Testamento? Henrique deu um passo à frente. Que testamento? O testamento do nosso pai já foi lido pelo Dr. Almeida há 2 dias. Tudo já está decidido. Aquele testamento, disse Helena, é de 1880. Este, ela levantou o papel, é de 3 semanas atrás e revoga todos os anteriores. Dr. Almeida, o advogado da família, que estava em um canto da sala, se aproximou rapidamente. Deixe-me ver isso. Helena entregou o documento. O advogado leu. Seu rosto ficou cada vez mais pálido. É assinado por ele, com 2 testemunhas, e reconhecido em cartório. O que diz? Exigiu Rodrigo. Dr. Almeida olhou ao redor. Para os 7 filhos legítimos, para a viúva, para Helena, para as 300 pessoas que assistiam em silêncio absoluto. Diz que, ele engoliu seco, que a fazenda Santo Antônio, com todas as suas terras, cafezais e recursos, será dividida em partes iguais entre todos os seus filhos. Sim, já sabemos disso, disse Beatriz impaciente. Cada um de nós 7 recebe um 7º. Não, Dr. Almeida olhou para Helena. Cada um dos 8 filhos recebe um 8º. Explosão, gritos. Rodrigo, isso é absurdo. Henrique, ela não tem direito. Carlos, é uma farsa. Beatriz, não vamos aceitar. Fernando permaneceu em silêncio, apenas observando. Augusto Júnior caiu sentado em uma cadeira, em choque. E Isabel olhou para Helena. Realmente olhou e viu não apenas uma mulher tentando roubar herança. Viu uma mulher que tinha vivido 32 anos como bastarda, como segredo, como vergonha. E algo dentro de Isabel se quebrou. Espera, disse ela, levantando a mão para silenciar os irmãos. Deixem ela falar, deixem ela explicar. Helena olhou para Isabel com gratidão. Obrigada. Ela se virou para todos. Eu sei que vocês estão chocados. Eu sei que é muita informação de uma vez. Mas eu não vim aqui para roubar nada de vocês. Vim porque ele me pediu. E vim porque há coisas que vocês precisam saber. Coisas sobre seu pai, sobre esta fazenda, sobre a fortuna que vocês estão herdando. Que coisas? Perguntou Fernando, o médico falando pela primeira vez. Helena olhou diretamente para ele. Que parte dessa fortuna foi construída com sangue? Que seu pai, mesmo depois da abolição, manteve pessoas em trabalho forçado. Que há crimes enterrados nesta terra, literalmente. Gaspes pela sala. E que se vocês não fizerem as coisas certas, continuou Helena, se não compensarem as pessoas que foram destruídas para construir este império, eu vou expor tudo, todos os segredos, todas as atrocidades, e vou destruir o nome Almeida Prado. Rodrigo deu um passo ameaçador em direção a ela. Você está nos ameaçando? Não! Helena não recuou. Estou dando a vocês uma escolha. Podem fazer o certo, ou podem perder tudo. E então, algo inesperado aconteceu. Do canto da sala, uma voz fraca, mas clara. Ela está dizendo a verdade. Todos se viraram. Era a baronesa Eulália, que tinha se levantado, e levantado o véu, revelando um rosto que ninguém esperava, não de dor, não de choque, mas de alívio. Eu sempre soube, disse Eulália, olhando diretamente para Helena, sempre soube de você, de sua mãe, de todas as outras, e sempre soube dos crimes. Ela caminhou até ficar ao lado de Helena. E agora que ele está morto,
É hora de contar a verdade. Mãe e filha bastarda lado a lado. Ambas com segredos, ambas prontas para revelar. E os 7 filhos legítimos perceberam que o velório do pai era apenas o começo. O que Helena e a baronesa sabiam? Que crimes estavam enterrados na fazenda Santo Antônio e o que o barão Augusto tinha feito nos 30 anos desde que Helena nasceu. Fique até o final para descobrir como uma filha bastarda destruiu um império de mentiras e construiu algo novo sobre os escombros. A sala explodiu em caos. 300 pessoas falando ao mesmo tempo, alguns escandalizados, outros fascinados, todos chocados. A baronesa Eulália, a esposa perfeita, a mulher que nunca falava demais, que nunca questionava, que nunca causava cena, estava ali, ao lado da filha bastarda do marido, dizendo que sabia de tudo, sempre soube. Rodrigo foi o primeiro a recuperar a voz. Mãe, disse ele, a voz baixa, mas carregada de fúria contida, o que você está dizendo? Eulália olhou para o filho mais velho, para o homem que era a réplica do pai, e pela primeira vez em décadas, não sentiu medo. Estou dizendo a verdade, Rodrigo, algo que deveria ter dito há muito tempo. Você sabia? Beatriz se aproximou, os olhos arregalados. Sabia que papai tinha uma filha bastarda e nunca nos contou? Não era meu lugar contar, respondeu Eulália calmamente. Era o lugar dele, mas ele era covarde demais para fazer isso em vida. Então pediu que Helena fizesse após sua morte. E você concordou com isso? Henrique estava incrédulo. Você, que sempre foi tão submissa, Eulália completou com um sorriso amargo. Obediente, silenciosa. Sim, eu fui tudo isso, por 45 anos. Mas agora ele está morto e eu não preciso mais fingir. Isabel tocou o braço da mãe gentilmente. Mãe, por favor, senta. Você está fraca. Não estou fraca. Eulália se afastou do toque. Pela primeira vez em décadas estou forte. Ela se virou para Helena. Conta tudo. Eu vou confirmar. Cada palavra. Helena olhou para a baronesa com algo próximo de respeito. Depois se virou para os outros. Vocês querem saber a verdade? A verdade completa? Não queremos suas mentiras, cuspiu Carlos. Então vão ouvir fatos, Helena respondeu. Minha mãe se chamava Rosário Maria da Silva. Nasceu em 1825, aqui mesmo, nesta fazenda. Filha de escravos. Trabalhou na Casa Grande desde os 8 anos de idade. Aos 15, seu pai, ela apontou para o caixão, que tinha 28 anos na época, começou a prestar atenção nela. O desconforto na sala era palpável. Não é o que vocês estão pensando, Helena continuou. Pelo menos não no início. Ele a ensinou a ler, a escrever. Dizia que era para ela poder ajudar com as contas da casa. Minha mãe era inteligente, aprendia rápido e ele gostava disso. Gostava de conversar com alguém que entendia números, letras, ideias. Seu pai, Helena olhou para Eulália, já era casado com você há 3 anos. Você tinha acabado de dar à luz Rodrigo. Eulália assentiu, confirmando. E Rosário tinha 18 anos. Continuou Helena, quando aconteceu pela primeira vez. Não vou entrar em detalhes porque não preciso, mas aconteceu. E continuou acontecendo, por anos. Ela podia ter recusado, murmurou Beatriz. Helena girou para ela, os olhos brilhando de raiva pela primeira vez. Recusado? Ela era escrava, ele era o senhor. Você realmente acha que ela tinha escolha? Beatriz recuou, envergonhada. Desculpa, eu... Não. Helena respirou fundo, recuperando a calma. Você precisa entender. Minha mãe não tinha poder nenhum. Ela foi usada. E quando engravidou de mim em 1856, ela tinha 31 anos. Ele tinha 43. E você, olhou para Eulália, estava grávida de Isabel. Isabel arregalou os olhos.
Nós nascemos no mesmo ano? Com 4 meses de diferença, confirmou Helena. Você em março, eu em julho. Silêncio pesado. O que ele fez quando descobriu? Perguntou Fernando, o médico, quebrando o silêncio. Comprou uma casa, respondeu Helena. Uma casa pequena na Vila de Vassouras. Colocou minha mãe lá. Disse para todos que tinha libertado ela por bons serviços. E visitava, uma vez por semana, às vezes 2, levava dinheiro, comida e passava tempo comigo. Com você? Augusto Júnior finalmente falou. Ele te conhecia? Conhecia. Helena sorriu tristemente. Muito bem. Ele me ensinou a ler, como tinha ensinado minha mãe. Me deu livros, me contava histórias desta fazenda, dos negócios, das viagens. Ele era um bom pai. Para mim, a palavra pai caiu como pedra, porque ela tinha tido um pai, enquanto os 7 filhos legítimos tinham tido um barão, distante, ocupado, sempre trabalhando. Quantos anos você tinha quando sua mãe morreu? Perguntou Isabel suavemente. 15. Helena baixou os olhos. Ela morreu de tuberculose em 1872. Sofreu por meses. Ele pagou médicos, remédios, tudo, mas não adiantou. E quando ela morreu, ele chorou. Eu vi. Ele chorou de verdade. Ela olhou para o caixão. Acho que ele a amava, do jeito dele, do jeito errado talvez, mas amava. E depois, Henrique estava absorto agora, não mais hostil. Depois que ela morreu, ele me manteve na casa, continuou mandando dinheiro, continuou visitando, menos frequente, mas visitava. E quando eu fiz 18 anos, me deu uma escolha. Podia ficar em Vassouras, com uma quantia mensal, ou podia ir estudar no Rio de Janeiro, que ele pagaria tudo. Você foi? Perguntou Isabel. Fui. Estudei por 5 anos. História, literatura, matemática. Voltei em 1880, formada professora. Abri uma escola pequena para crianças negras em Vassouras. E ele ajudou, financeiramente, sempre anonimamente, mas ajudou. Então você teve uma boa vida, disse Rodrigo, voltando à hostilidade. Teve educação, dinheiro, conforto. Por que vir aqui agora? Por que querer mais? Helena o encarou. Porque não é sobre mim, é sobre todas as outras pessoas que ele destruiu para construir isso aqui. Outras pessoas? Carlos franziu a testa. Que outras pessoas? Helena se virou para a baronesa. Conta, baronesa, conta sobre os trabalhadores livres que chegaram depois da abolição. Eulália fechou os olhos. Quando abriu, havia lágrimas. Em 1888, começou ela, a voz trêmula. Quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, seu pai estava furioso. Tinha 200 escravos nesta fazenda. E, de repente, todos livres. Ele disse que era o fim, que ia perder tudo. Mas não perdeu, continuou ela, porque descobriu uma forma de contornar a lei. Como? Fernando se aproximou, médico e abolicionista, precisava saber. Dívidas, respondeu Eulália. Ele ofereceu aos ex-escravos que ficassem. Disse que ia pagar salários, dar casas, comida. E muitos ficaram porque não tinham para onde ir. Mas então ele começou a cobrar pela comida, pela casa, pelas ferramentas. E os salários eram tão baixos que nunca cobriam os custos. Então as pessoas ficavam devendo, e devendo, e devendo. E ele dizia, Helena pegou o fio, que enquanto tivessem dívidas não podiam sair, porque seria roubo. Deixar a fazenda devendo. Isso é... Fernando estava pálido. Isso é escravidão por dívida. É ilegal. É, concordou Helena. Mas quem ia denunciar? A polícia era amiga dele. Os juízes eram amigos dele. Os outros fazendeiros faziam o mesmo. Não havia para quem recorrer. E tem mais, Eulália continuou. Tinha uma família, a família Benedito. Marido, esposa, 3 filhos. Trabalhavam aqui há gerações. Quando tentaram sair, em 1889, seu pai disse que deviam 500 mil réis. Eles não tinham. Disseram que iam embora mesmo assim. Ela parou, engolindo seco.
Ele mandou capatazes irem atrás deles. Os trouxeram de volta e os puniram, na frente de todos, para dar exemplo. Puniram como? A voz de Isabel era um sussurro. Chicoteadas. Eulália fechou os olhos. Como nos tempos da escravidão, o pai Benedito levou 50, a esposa Maria 30. Os filhos assistiram tudo e depois foram soltos, com um aviso: se tentassem sair de novo, seria pior. Silêncio absoluto na sala. Algumas pessoas começaram a sair, desconfortáveis demais para continuar ouvindo. E cadê essa família agora? Perguntou Fernando. Helena e Eulália trocaram um olhar. Por isso eu disse que há crimes enterrados aqui, Helena respondeu. Literalmente. Rodrigo deu um passo para trás. Não, você não está insinuando... Estou, Helena o encarou. 3 meses depois das chicoteadas, Benedito tentou sair de novo. De noite, com a família toda. Foram pegos nos limites da fazenda. E dessa vez, não voltaram. Onde eles estão? Henrique exigia, mas sua voz tremia. Enterrados, disse Helena. Em algum lugar nesta fazenda. Não sei exatamente onde. Só sei que desapareceram. E seu pai disse para todos que eles tinham conseguido fugir. Mas minha mãe, antes de morrer, me contou a verdade. Que ela tinha visto. Tinha visto os capatazes cavando à noite, perto do Cafezal Sul. Isso é assassinato. Beatriz estava em choque. É, confirmou Helena. E não foi o único. Ao longo dos anos, várias pessoas desapareceram, sempre as que tentavam sair, sempre as que questionavam, sempre as que se rebelavam. Dr. Almeida, que havia ficado em silêncio até então, se aproximou. Essas são acusações muito graves. Tem provas? Tenho testemunhas, respondeu Helena. Mais de 30 ex-trabalhadores que estão dispostos a falar, agora que ele está morto, agora que não tem mais medo. Rodrigo explodiu. Chega dessa farsa. Você vem aqui, no velório do nosso pai, e tenta destruir sua memória com mentiras. Não são mentiras, Eulália falou, a voz mais alta agora. Rodrigo, nada disso é mentira. Eu vi, eu sempre soube e sempre calei porque tinha medo. Medo dele, medo do que ele era capaz de fazer. Rodrigo olhou para a mãe como se a visse pela primeira vez. Você sabia de tudo e nunca disse nada? O que eu poderia ter dito? Quem teria me ouvido? Eu era só a esposa, só a baronesa decorativa, sem voz, sem poder, sem nada. Mas você tem poder agora. Helena tocou o braço de Eulália gentilmente. Ele está morto e você é viúva. Tem direitos, tem voz. Pode contar a verdade. Eulália olhou para Helena, para a filha que o marido teve com outra mulher, para a mulher que deveria odiar, mas não odiava, porque Helena estava fazendo o que ela nunca teve coragem de fazer. Estava dizendo a verdade. Tem mais? Perguntou Isabel, a voz fraca. Tem mais coisas que precisamos saber? Helena olhou ao redor, para os 7 filhos, para a viúva, para as pessoas que ainda permaneciam na sala. Tem! Muito mais, mas o mais importante agora é decidir. O que vocês vão fazer com essa informação? Fazer? Carlos deu uma risada sem humor. O que você acha que podemos fazer? Desenterrar cadáveres? Prender um homem morto? Não, Helena respondeu, mas podem compensar, podem encontrar as famílias das vítimas, podem dividir a fortuna que foi construída com trabalho forçado, podem transformar esta fazenda em algo bom, algo justo. E se não fizermos, Rodrigo cruzou os braços. Então eu vou à imprensa, vou aos jornais do Rio, vou contar tudo, com nomes, com datas, com testemunhas. E o nome Almeida Prado vai ser lembrado não como Império do Café, mas como Império de Sangue. Rodrigo deu um passo ameaçador. Você está nos chantageando. Estou dando uma escolha. Helena não recuou. Justiça voluntária ou justiça forçada? Vocês decidem. Foi então que uma voz calma cortou a tensão. Ela tem razão.
Todos se viraram. Era Fernando, o médico, o abolicionista. Ela está certa. Papai fez coisas terríveis e nós, como herdeiros, temos a responsabilidade moral de consertar. Ou pelo menos tentar. Fernando, você está louco? Henrique o encarou. Você quer destruir nossa família? Não, quero salvar o que resta de dignidade dela. Fernando caminhou até ficar ao lado de Helena. Eu apoio. Quero que a verdade saia e quero compensar as vítimas. Isabel hesitou, mas também se moveu. Eu também. Não posso fingir que não sei disso. 2 de 7 do lado de Helena. Rodrigo olhou para os outros 4. E vocês? Vão trair a memória do nosso pai também? Beatriz olhou para o chão. Carlos para o teto. Henrique para as próprias mãos. Augusto Júnior para o caixão. Nenhum respondeu, porque a verdade é pesada e eles ainda não sabiam se conseguiam carregar. Temos tempo, disse Dr. Almeida, tentando mediar. O enterro é amanhã. Depois vocês podem se reunir, conversar, decidir com calma. Não, Helena balançou a cabeça. Não tem tempo, porque amanhã, depois do enterro, eu vou até o cartório e vou registrar o testamento novo. E oficialmente me tornar herdeira de 1/8 desta fazenda. E com essa parte vou fazer o que ele deveria ter feito em vida. Vou compensar, vou pagar, vou tornar as coisas certas. E nós? Perguntou Rodrigo. O que fazemos com nossos 7/8? Isso, Helena respondeu, é com vocês. E com essas palavras, ela se virou. Caminhou até o caixão uma última vez. Olhou para o rosto do pai morto e sussurrou algo que só ela e ele poderiam ouvir. Se ele estivesse vivo, obrigada por me dar voz, mesmo que tenha levado sua morte para eu poder usá-la. Depois, se virou e caminhou em direção à saída. Eulália a seguiu. Fernando também. Isabel hesitou, mas foi. E 300 pessoas assistiram enquanto 4 pessoas saíam da sala, deixando 7 filhos legítimos ao redor do caixão de um homem que não era mais herói. Era apenas humano, falho, cruel, criminoso, mas humano. E agora, os filhos teriam que decidir: ser como ele ou ser melhores. O que os outros 5 filhos decidiriam? Protegeriam o nome do pai ou abraçariam a verdade? E o que mais Helena sabia, porque havia mais segredos. Sempre há, especialmente quando um império é construído sobre sangue. Meia-noite, 6 horas após a revelação, a Casa Grande estava em silêncio. Os 300 convidados tinham ido embora, alguns escandalizados, outros fascinados, todos com algo para fofocar pelos próximos meses. O caixão do barão permanecia na sala, sozinho, vigiado apenas por 2 velas que ardiam nas pontas. Mas em outra parte da casa, na antiga biblioteca do barão, 7 pessoas estavam reunidas. Os 7 filhos legítimos. Rodrigo de pé, apoiado na lareira, rosto fechado, maxilar apertado. Henrique sentado atrás da grande mesa de jacarandá, dedos tamborilando na madeira. Carlos afundado em uma poltrona, copo de conhaque na mão. Já era o terceiro. Isabel na janela, olhando para a escuridão lá fora. Beatriz no sofá, torcendo um lenço nas mãos nervosamente. Fernando encostado na estante de livros, braços cruzados. Augusto Júnior sentado no chão, cabeça entre as mãos. Ninguém falava. O silêncio era denso como neblina. Finalmente, Rodrigo quebrou. Precisamos decidir o que fazer. O que pode ser feito? Carlos bebeu mais um gole. Ela tem documentos, tem testamento, tem testemunhas, tem nossa própria mãe do lado dela. Mãe está em choque, disse Beatriz rapidamente. Ela não sabe o que está dizendo, está processando o luto de forma estranha. Mãe sabe exatamente o que está dizendo. Fernando corrigiu. Pela primeira vez em 45 anos, ela está dizendo a verdade. Cuja verdade? Rodrigo se virou bruscamente. A verdade de uma bastarda que aparece de repente querendo nossa herança? Nossa herança? Fernando deu um passo à frente. Herança construída como?
Você ouviu o que ela disse. Papai manteve a escravidão por dívida, matou pessoas que tentaram sair. São acusações, gritou Rodrigo, sem provas. Ela disse que tem 30 testemunhas. Testemunhas compradas, ressentidas, ex-escravos que sempre odiaram papai. E se elas estiverem dizendo a verdade? Isabel se virou da janela. Seu rosto estava molhado. Tinha estado chorando. E se tudo o que Helena disse for verdade? Silêncio. Porque no fundo, todos sabiam. Sabiam que o pai não era santo. Sabiam que havia coisas estranhas na fazenda, desaparecimentos que nunca foram explicados, punições que iam além do razoável, trabalhadores que pareciam mais presos que livres. Eles sabiam, só nunca quiseram ver. Mesmo que seja verdade, Henrique finalmente falou. O que ela quer que façamos? Que nos autodestruamos? Que entreguemos tudo? Não, Fernando respondeu. Ela quer que compensemos, que paguemos as famílias, que tratemos os trabalhadores de forma justa, que transformemos isso aqui em algo limpo. Com que dinheiro? Beatriz perguntou praticamente. Se dermos dinheiro para todas as famílias que ela mencionar, vamos à falência. Então, talvez mereçamos ir à falência, disse Isabel baixinho. Todos olharam para ela. O que você disse? Rodrigo não acreditava. Eu disse que talvez mereçamos. Se tudo foi construído com sangue, talvez não mereçamos ter. Isabel! Beatriz estava chocada. Ela tem razão. Fernando se aproximou da irmã. Não podemos continuar fingindo que está tudo bem, que somos uma família honrada, que papai era um homem bom. Ele era um homem bom. Augusto Júnior finalmente levantou a cabeça. Lágrimas escorriam pelo rosto. Ele era meu pai. Ele me ensinou tudo. Sua voz quebrou. Ele me amava. Fernando se ajoelhou ao lado do irmão mais novo. Eu sei. Ele amava a gente, à sua maneira, mas amor não apaga crimes. E ser bom pai para nós não significa que foi boa pessoa para todos. Então, o que fazemos? Augusto Júnior olhou para o irmão. Cuspimos no túmulo dele? Dizemos que foi um monstro? Não! Fernando pegou as mãos do irmão. Dizemos que foi humano, falho, e que nós, como filhos, vamos fazer melhor. Vamos consertar o que ele quebrou. Falando bonito é fácil, Rodrigo interrompeu sarcasticamente. Mas na prática, como? Começando por aceitar Helena como irmã, Isabel respondeu, e dando a ela o que é dela por direito. 1/8 da fazenda? Rodrigo explodiu. Você está louca? Ela é filha dele tanto quanto nós. Talvez até mais, porque ele realmente a conheceu. Passou tempo com ela. Foi pai dela de verdade, não só provedor à distância. A verdade doeu, porque Isabel estava certa. O barão tinha sido provedor dos 7 filhos legítimos, mas tinha sido pai de Helena. Havia uma diferença. Eu concordo com Isabel. Fernando se levantou. Aceito Helena como irmã e aceito dividir a herança em 8 partes. Eu também, Isabel assentiu. 2 votos. Rodrigo olhou para os outros 4. Henrique? O advogado suspirou pesadamente. Legalmente. O testamento é válido. Assinado, testemunhado, reconhecido. Se contestarmos, pode levar anos. E durante esse tempo, Helena pode expor tudo à imprensa, danificar nossa reputação irreparavelmente. Financeiramente falando, é melhor aceitar e controlar os danos. Isso é um sim, pressionou Rodrigo. É um sim pragmático, Henrique admitiu. Não gosto, mas é o mais inteligente. 3 votos. Beatriz? Beatriz olhou para as próprias mãos. Eu não sei. Preciso pensar. Carlos? Carlos bebeu o resto do conhaque de um gole. Para mim, tanto faz. Nunca liguei muito para dinheiro de qualquer jeito. Sempre fui a ovelha negra. Então, sim, que ela fique com 1/8, menos dor de cabeça. 4 votos. Augusto? O caçula olhou para o irmão mais velho. Se eu disser sim, vou estar traindo o papai? Não, Fernando respondeu antes que Rodrigo pudesse.
Vai estar honrando a última vontade dele. Ele escolheu colocar Helena no testamento. Ele quis que ela fosse reconhecida. Isso foi decisão dele. Augusto Júnior pensou por um longo momento. Depois assentiu lentamente. Então, sim, aceito. 5-2. Rodrigo olhou para Beatriz. Ela era o último voto que poderia empatar. Beatriz, você é meu sangue, nossa família. Você não vai trair papai, vai? Beatriz fechou os olhos. Quando abriu, havia lágrimas. Rodrigo, eu tenho 3 filhos. 3 crianças que um dia vão herdar o que sobrar disso aqui. E eu não quero que eles herdem sangue. Não quero que carreguem crimes. Não quero que tenham vergonha do nome da família. Então eu voto sim. Aceito Helena e aceito compensar as vítimas, porque quero que meus filhos possam olhar para trás com orgulho, não com vergonha. 6-1. Rodrigo estava sozinho. Ele olhou ao redor, para os 6 irmãos que tinham votado contra ele, e sentiu algo que nunca tinha sentido. Derrota. Vocês estão cometendo um erro, disse ele, voz baixa, mas carregada. Estão destruindo tudo que papai construiu. Não, Fernando respondeu. Estamos construindo algo novo, algo melhor, em cima das cinzas do que ele construiu errado. Rodrigo caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Eu não vou participar disso. Podem fazer o que quiserem com as partes de vocês. Mas a minha parte eu protejo e não dou 1 centavo para ninguém. Rodrigo, Isabel tentou. Não! Ele abriu a porta. Estou fora. Vocês se virarem. E saiu, deixando 6 irmãos na biblioteca. 6 que agora precisavam decidir os próximos passos. E agora? Augusto Júnior perguntou. Agora, Henrique se levantou. Precisamos falar com Helena, oficialmente, como família, e negociar os termos. Negociar? Fernando franziu a testa. Ela não está aqui para negociar. Ela tem o testamento. Sim, mas podemos chegar a um acordo sobre como e quando fazer as compensações. Sobre como gerir a fazenda daqui para frente. Sobre o que fazer com os corpos. Silêncio pesado. Os corpos, Isabel sussurrou. Família Benedito. E quantos mais? Não sabemos, Henrique admitiu. Por isso precisamos conversar, descobrir e decidir se vamos exumar. Se vamos à polícia, completou Beatriz. Papai está morto, Carlos lembrou. Não pode ser punido. Mas os capatazes, Fernando perguntou. Severino, Trajano, Cassiano, eles ainda estão vivos. Eles que executaram as ordens. Eles que enterraram os corpos. Você quer que entreguemos nossos próprios empregados? Beatriz estava chocada. Quero que entreguemos assassinos, Fernando corrigiu. E sim, mesmo que tenham trabalhado para nossa família. Naquele momento bateram na porta. Todos congelaram. A porta se abriu lentamente. Era Dr. Almeida, o advogado. Desculpem interromper, mas há algo que vocês precisam ver. O quê? Henrique se aproximou. Dr. Almeida entrou carregando uma caixa de madeira, pequena, trancada. Encontrei isso no cofre do escritório do barão. Estava escondida atrás de documentos, com uma carta grudada. Ele colocou a caixa sobre a mesa. A carta estava amarelada, selada com lacre vermelho. Em caligrafia elegante, dizia: para ser aberta apenas após minha morte na presença de meus filhos, todos os 8. Todos os 8. Isabel leu em voz alta. Ele sabia, ele planejou isso. Ele queria que Helena estivesse presente, Fernando concluiu. Então precisamos chamá-la, disse Henrique. Não, Beatriz balançou a cabeça. Não esta noite, já é tarde. Já foi demais, amanhã, depois do enterro. Chamamos Helena, abrimos a caixa e vemos o que ele deixou. E se for algo pior? Augusto Júnior perguntou com medo. E se tiver mais crimes? Mais segredos? Então enfrentamos,
Fernando respondeu firmemente. Juntos, como família, todos os 8. Doutor Almeida colocou a caixa de volta no cofre. Amanhã, então, após o enterro, eu trago a caixa. Vocês trazem Helena. Ele saiu. Os 6 irmãos ficaram olhando uns para os outros. Acho que nenhum de nós vai dormir hoje, Carlos disse, já servindo outro conhaque. Não, Isabel concordou. Como dormir sabendo que amanhã pode mudar tudo de novo? Já mudou tudo, Beatriz sussurrou. Ontem éramos 7 herdeiros de um barão respeitado. Hoje somos 6, mais uma irmã bastarda, herdeiros de um criminoso. E amanhã, Deus sabe o que seremos amanhã. As horas até o amanhecer passaram devagar. Alguns tentaram dormir. Não conseguiram, outros beberam. Não ajudou. Isabel rezou. Não trouxe paz. Fernando caminhou pela fazenda na escuridão, olhando para cada pedaço de terra com novos olhos. Terra regada com sangue, café colhido por mãos acorrentadas, riqueza construída sobre ossos, e em algum lugar, enterrados, a família Benedito. E quantos mais? 10, 20, 50. Quantas pessoas tinham desaparecido ao longo de 40 anos? Quantas vidas tinham sido apagadas para manter o império funcionando? Ao amanhecer, quando o sol começou a nascer sobre os cafezais, Fernando estava sentado na varanda da casa grande e viu Helena caminhando pela estrada que levava à fazenda. Sozinha, vestido preto simples, cabelos soltos ao vento, ela vinha para o enterro, como tinha prometido. Fernando se levantou e foi ao encontro dela. Quando chegou perto, parou. Os dois se olharam, irmão e irmã, que tinham crescido em mundos diferentes, mas compartilhavam o mesmo sangue. Bom dia, disse Fernando. Bom dia, Helena respondeu cautelosamente. Nós, os outros também, exceto Rodrigo, votamos, aceitamos você, como irmã, como herdeira. Helena piscou surpresa. Todos? 6 de 7. Rodrigo não aceita, mas os outros 6 sim. Helena sentiu algo apertar no peito. Não era vitória, era alívio. Obrigada, disse ela simplesmente. Não nos agradeça ainda, Fernando advertiu. Tem mais, tem uma caixa, deixada por papai, para ser aberta após o enterro, na presença de todos os 8 filhos. Todos os 8, Helena repetiu. Ele realmente planejou isso. Parece que sim, e não sabemos o que tem lá dentro. Pode ser algo bom, pode ser algo terrível, mas seja o que for, vamos enfrentar juntos, se você quiser. Helena olhou para a casa grande, para o lugar onde nasceu sua mãe, para o lugar que guardava tantos segredos. Eu quero, disse ela. Vamos acabar com isso, de uma vez por todas. E os dois caminharam juntos, em direção ao último dia do barão Augusto de Almeida Prado na terra, e ao primeiro dia de uma verdade completa. O que havia na caixa? Que última mensagem o barão tinha deixado? Era pedido de perdão? Ou mais um crime a ser revelado? E Rodrigo, o único filho que recusou, o que faria quando descobrisse que estava sozinho? E mais importante, quantos corpos estavam realmente enterrados naquela fazenda? A verdade completa estava prestes a sair, e ninguém sairia ileso. 16 de dezembro de 1889, 10 horas da manhã. O cemitério da igreja de Nossa Senhora da Conceição ficava no alto de uma colina em Vassouras. De lá, podia-se ver toda a cidade, as fazendas ao redor. O Vale do Paraíba se estendendo até onde a vista alcançava. Era um lugar bonito, tranquilo, mas naquele dia estava repleto. Mais de 500 pessoas tinham vindo para o enterro do barão Augusto de Almeida Prado. Autoridades, fazendeiros, comerciantes, ex-escravos, trabalhadores, curiosos, todos queriam ver o fim de uma era. O caixão de mogno e bronze foi carregado por 6 homens, não pelos filhos. Tradição dizia que filhos não carregavam pais. Era má sorte. Então, capatazes da fazenda faziam o trabalho. Severino à frente,
rosto fechado, suado sob o sol. Ele sabia que as coisas estavam mudando. Que perguntas seriam feitas? Que talvez, em breve, teria que responder por coisas que fez décadas atrás. O cortejo seguiu lentamente do portão do cemitério até o jazigo da família Almeida Prado. Uma construção de mármore, imponente, com colunas gregas e cruz de bronze no topo. Ali já estavam enterrados os pais do barão, 2 de seus irmãos, uma filha que morreu ainda bebê. E agora ele se juntaria a eles. Atrás do caixão, a família. Primeiro, a baronesa Eulália, de preto da cabeça aos pés, véu cobrindo o rosto, mas caminhando ereta, firme, sem tremer. Depois, os 7 filhos. Rodrigo isolado à frente, sozinho, distante dos outros 6. Os 6 caminhavam juntos, Isabel segurando o braço de Fernando, Beatriz ao lado de Henrique, Carlos e Augusto Júnior lado a lado. E um pouco atrás, mas deliberadamente visível, Helena. Vestido preto simples, sem véu, cabelos presos, rosto descoberto. Ela queria que todos vissem, que soubessem, que reconhecessem. Ela era filha também, e não se esconderia mais. Os murmúrios corriam pela multidão como vento. É ela? A bastarda? Dizem que vai herdar. Ouvi que tem um testamento novo. Escândalo, vergonha, mas também corajosa, forte. Imagina viver 32 anos escondida. O barão reconheceu ela no final. Pelo menos isso ele fez certo. Padre Justiniano esperava no jazigo, rosto sério, batina preta, Bíblia nas mãos. Quando o caixão foi colocado sobre as cordas que o desceriam, ele começou: Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos para entregar à terra nosso irmão Augusto. A missa foi longa. Padre Justiniano falou sobre a vida do barão, sobre suas contribuições para a região, sobre seu trabalho, sua família, seu legado, mas não mencionou sua bondade. Não disse que era homem justo, não afirmou que estava com Deus. Apenas disse que estava morto e que Deus julgaria, como sempre julga. Quando chegou a hora de descer o caixão, os 7 filhos legítimos se aproximaram. Cada um pegou um punhado de terra e jogou sobre o caixão que descia. Rodrigo primeiro jogou com força, raiva quase. Henrique depois, calculado, sem emoção. Carlos, Beatriz, Isabel. Fernando hesitou, olhou para a terra na mão. Pensou em tudo que estava enterrado naquela fazenda e jogou. Augusto Júnior foi o último, chorou ao jogar. Adeus, pai, sussurrou. E então, Helena deu um passo à frente. A multidão murmurou. Rodrigo virou-se bruscamente. O que você pensa que está fazendo? Dizendo adeus ao meu pai. Helena respondeu calmamente. Ela se ajoelhou. Pegou terra com as 2 mãos e antes de jogar, disse em voz alta para todos ouvirem: Obrigada por me dar vida. Obrigada por cuidar da minha mãe. Obrigada por me ensinar a ler, a pensar, a ser forte. Mas não obrigada pelos seus crimes. Não obrigada pelo sangue derramado. Não obrigada pelas vidas destruídas. Eu vou consertar o que você quebrou. Vou pagar as dívidas que você deixou. E vou fazer seu nome significar algo além de medo. Descanse em paz, se conseguir. E jogou a terra. Silêncio absoluto. Até Rodrigo não tinha o que dizer, porque Helena tinha feito algo que nenhum deles teve coragem. Tinha falado a verdade completa. Amor e decepção, gratidão e raiva, tudo junto. Humano. O enterro terminou. As pessoas começaram a se dispersar, mas os 8 filhos permaneceram, junto com a baronesa Eulália e doutor Almeida, que carregava a caixa de madeira. É hora, disse o advogado. Aqui, Beatriz olhou ao redor. No cemitério? A carta dizia para abrir após o enterro. Não especificou onde, mas acho apropriado. Ele está aqui, ouvindo se espíritos ouvem. Eles se reuniram ao redor de uma grande pedra plana que servia como banco próximo ao jazigo.
Dr. Almeida colocou a caixa sobre a pedra. Alguém quer fazer as honras. Ninguém se mexeu. Finalmente, Eulália estendeu a mão. Eu abro. Era minha obrigação como esposa saber de tudo. E não soube. Ou soube e calei. Então agora, vou ver o que ele queria que todos soubessem. Ela pegou a carta que estava colada na caixa, quebrou o lacre vermelho e leu em voz alta. Aos meus 8 filhos, se estão lendo isto, é porque morri. E se Helena está presente, é porque teve coragem de fazer o que pedi. Primeiro, para meus 7 filhos legítimos. Peço desculpas por nunca ter sido o pai que mereciam. Por estar sempre trabalhando, sempre distante, sempre mais preocupado com dinheiro e poder do que com vocês. Fui provedor, mas não fui pai. E isso é minha maior falha. Segundo, para Helena, obrigado por existir, por ser a prova de que fui capaz de amor real, mesmo que inadequado, mesmo que errado. Sua mãe, Rosário, foi a única mulher que amei de verdade. E você é o melhor de mim, a parte que não foi corrompida. Terceiro, para Eulália, me perdoe por 45 anos de solidão ao meu lado, por fazer você ser cúmplice silenciosa, por destruir o que poderia ter sido um casamento real. Você merecia melhor. E agora, a razão desta caixa. Dentro dela encontrarão 3 coisas. Um mapa, marcando os locais onde estão enterrados aqueles que não sobreviveram aos meus erros. 7 locais, 23 pessoas ao todo. Nomes, datas, circunstâncias, tudo documentado. Um livro de contas, mostrando exatamente quanto devo a cada família de ex-escravos que trabalharam aqui sob coerção após 1888. Valores precisos, para que possam compensar com justiça. E cartas, 15 cartas, uma para cada filho, uma para Eulália e 7 para famílias específicas. Leiam todas, entreguem as externas. Sei que essas revelações destruirão meu nome. Sei que serão odiado. Talvez já seja, mas escolho a verdade. Tarde, covardemente após minha morte, quando não posso ser punido. Mas escolho, porque carreguei esses segredos por décadas. E eles me mataram por dentro muito antes do coração parar. Façam o certo, não pelo meu nome, mas por vocês. Sejam melhores do que fui. Augusto de Almeida Prado, novembro de 1889. Eulália terminou de ler. Silêncio. Lágrimas escorriam pelo rosto de Isabel. Augusto Júnior soluçava abertamente. Henrique estava pálido. Beatriz tremia. Carlos tinha o maxilar apertado. Fernando olhava para o jazigo com expressão indecifável. E Rodrigo estava virado de costas. Ombros tensos, mãos em punhos. Helena foi a primeira a falar. Ele sabia, ele sempre soube o que tinha feito e guardou por décadas. Covarde. Rodrigo cuspiu sem se virar. Se sabia que estava errado, deveria ter confessado em vida, enfrentado as consequências. Isso aqui é covardia. Fernando concordou, mas também é algo. É mais do que muitos fazem, mais do que nada. Não é suficiente. Rodrigo se virou, rosto vermelho. Ele nos deixa com essa bomba, nos força a limpar a bagunça, a arruinar nosso nome, a fazer o certo. Isabel o interrompeu. Ele nos dá a chance de fazer o certo, de consertar, de não ser como ele. Abrindo a caixa, Dr. Almeida disse gentilmente: Senhores, senhoras, está na hora. Eulália respirou fundo e abriu. Dentro, exatamente como prometido, um mapa desenhado à mão, detalhado. Marcas X em vermelho, 7 locais diferentes na fazenda. Um livro grosso de contabilidade. Páginas e páginas de números, nomes, valores e cartas. 15 envelopes lacrados, cada um com um nome. Dr. Almeida pegou o mapa primeiro. Abriu. Seus olhos percorreram. Deus do céu, sussurrou ele. Ele documentou tudo. Nomes, idades, datas, causas. Lê, pediu Fernando. Dr. Almeida engoliu seco.
Local 1, Cafezal Sul, próximo ao Riacho. Família Benedito. José Benedito, 42 anos. Maria Benedito, 38 anos. 3 filhos. João, 15, Ana, 12, Pedro, 8. Desaparecidos em março de 1889. Mortos a tiros ao tentar fugir. Enterrados juntos, profundidade 3 metros. Beatriz colocou a mão na boca, abafando um soluço. Local 2, Pomar, atrás da Casa Grande. Lourenço Silva, 55 anos, ex-escravo. Liderou reclamação sobre condições de trabalho em junho de 1888, um mês após a abolição. Surrado até a morte, enterrado profundidade 2 metros. Isabel virou o rosto, não conseguindo ouvir mais. Local 3. Margem oeste da fazenda. 3 homens não identificados, capturados fugindo de fazenda vizinha e mortos aqui como exemplo em 1885. Enterrados coletivamente. "Chega!" gritou Augusto Júnior. "Não aguento mais!" "Tem mais 4 locais", Dr. Almeida disse sombriamente. "Quantos ao todo?" Helena perguntou, voz firme, apesar das lágrimas. 23 pessoas, entre 1880 e 1889. Quase uma década de... Ele não terminou a frase. Não precisava. Todos sabiam a palavra. Assassinatos. "E o livro?" Henrique perguntou, voltando ao modo advogado para não colapsar emocionalmente. Dr. Almeida pegou o livro de contabilidade. Abriu na primeira página. Leu. Total devido em salários não pagos, descontos indevidos e juros abusivos, 187 famílias. Valor total, 890 contos de réis. 890 contos? Rodrigo explodiu. Isso é metade da fortuna da fazenda. "É o que ele devia", Helena respondeu. "E é o que vocês vão pagar." "Nós? Porque nós temos que pagar por crimes dele. Porque vocês herdaram o dinheiro que veio desses crimes", Helena o encarou. "Não podem ficar com o lucro e recusar a dívida. Não funciona assim." Rodrigo olhou ao redor para os irmãos, esperando apoio. Mas todos olhavam para baixo, porque sabiam que Helena estava certa. "E as cartas?" Isabel perguntou baixinho. Dr. Almeida separou os 15 envelopes. 7 para vocês, os filhos legítimos. Entregou a cada um. "Uma para Helena", ela pegou. "Uma para a baronesa", Eulália aceitou com mão tremendo. "E 7 para famílias específicas, vítimas, imagino." Silêncio enquanto cada um olhava para seu envelope. "Abrimos aqui?" Augusto Júnior perguntou. "Não", Eulália respondeu. "Isso é privado, cada um lê a sua. E depois decidimos juntos o que fazer." Eles guardaram as cartas. "E quanto ao mapa?" Fernando pegou o documento. "O que fazemos com isso?" "Vamos à polícia", Helena respondeu. "Entregamos. Deixamos que exumem os corpos. Que investiguem." "Isso vai destruir a família", Rodrigo protestou. "A família já está destruída", Helena gritou de volta. "Foi construída sobre sangue. Não tem salvação sem verdade." "Ela tem razão." Fernando se posicionou ao lado de Helena. "Precisamos ir à polícia." "Eu concordo." Isabel também se moveu. Um por um, os 6 que haviam votado sim na noite anterior se posicionaram ao lado de Helena. Rodrigo ficou sozinho de novo. "Vocês vão se arrepender", disse ele, voz baixa e ameaçadora. "Vão destruir tudo, e quando não tiverem mais nada, não venham me pedir ajuda." "Não vamos precisar da sua ajuda", Fernando respondeu. "Vamos precisar da nossa consciência limpa, e isso é mais valioso que qualquer fortuna." Rodrigo olhou para a mãe. "Mãe, diz alguma coisa. Diz que eles estão loucos." Eulália olhou para o filho mais velho, o que mais parecia com o marido, no físico, e ela temia, no caráter. "Rodrigo, meu filho, eu te amo. Mas eles estão certos. E você está errado. Assim como seu pai estava." Foi a gota final. Rodrigo virou e saiu, caminhando rápido pelo cemitério, sem olhar para trás. Os outros 7 ficaram ali, com uma caixa de horrores aberta.
um mapa de cadáveres, um livro de dívidas e cartas que ainda precisavam ler. E agora? Augusto Júnior perguntou perdido. Agora, Helena respondeu, vamos para casa, lemos as cartas e amanhã vamos à polícia, entregamos tudo e começamos a pagar o que é devido. Vai ser um escândalo, Henrique avisou. Vai, Helena concordou, mas vai ser a verdade. E a verdade, por mais dolorosa, é sempre melhor que a mentira. Eles caminharam de volta juntos, 7 irmãos, uma mãe, um advogado, carregando segredos que agora precisavam se tornar públicos. E atrás deles, no jazigo de mármore, o barão Augusto repousava, finalmente sem segredos, finalmente leve, mas deixando para trás um peso que seus filhos teriam que carregar. E só eles poderiam decidir se carregariam com vergonha ou com coragem de mudar. O que diziam as cartas pessoais? Que últimas palavras o barão tinha para cada filho? E quando fossem à polícia, o que aconteceria com os capatazes, com a família, com o nome Almeida Prado? A verdade estava finalmente saindo. Mas a que custo? E valeria a pena. Noite de 16 de dezembro de 1889. A Casa Grande estava silenciosa, diferente do silêncio tenso do dia anterior. Este era um silêncio de exaustão, de esgotamento emocional, de pessoas que tinham visto demais, ouvido demais, sentido demais. Cada um dos 7 irmãos estava em um cômodo diferente, sozinhos com seus envelopes, com as últimas palavras do pai. Isabel estava em seu antigo quarto, sentada na cama onde dormiu quando criança. O envelope nas mãos tremia levemente. Ela respirou fundo e abriu. Minha querida Isabel, você sempre foi a mais sensível, a que chorava quando via injustiça, a que cuidava de passarinhos machucados, a que tinha coração grande demais para este mundo cruel. Por isso, sei que o que você descobriu hoje te destruiu. Sei que está se perguntando como o pai que você amava pôde fazer coisas tão terríveis. A resposta é simples e horrível. Eu não via as pessoas que machuquei como pessoas, via como ferramentas, como meios para um fim. E quando deixaram de ser úteis, descartei. Mas você, minha filha, nunca foi assim. Você vê humanidade onde eu via números. Vê pessoas onde eu via mão de obra. Continue sendo assim. Não deixe o mundo te endurecer. Não deixe meus crimes te transformarem em algo que não é. E quando tiver filhos, ensine-os a ver pessoas. Sempre pessoas, nunca ferramentas. Perdão não mereço, mas amor, seu amor, foi a luz na minha escuridão. Seu pai, Augusto. Isabel terminou de ler com lágrimas escorrendo. Dobrou a carta com cuidado e segurou contra o peito. Eu vou, sussurrou ela. Eu vou ensinar meus filhos a serem melhores. Prometo. Vi no escritório, Henrique lia sua carta. Henrique, você herdou minha mente, lógica, estratégia, capacidade de ver 3 passos à frente. Isso fez de você um advogado brilhante, mas também fez algo perigoso. Fez você justificar o injustificável. Quantas vezes você me ajudou a encontrar brechas na lei? Quantas vezes usou sua inteligência para proteger meus crimes ao invés de expô-los? Você não é culpado do que eu fiz, mas é cúmplice do que permitiu. Use sua mente agora para o bem. Use suas habilidades jurídicas para compensar as vítimas, para processar os capatazes, para criar leis que impeçam outros barões de fazerem o que fiz. Você pode ser parte do problema ou parte da solução. Escolha melhor do que eu escolhi. Pai. Henrique fechou os olhos. A carta tinha acertado em cheio. Quantas vezes ele tinha visto irregularidades e calado? Quantas vezes tinha escolhido a família sobre a justiça? Não mais, disse ele em voz alta. Nunca mais. Na sala de estar, Beatriz lia com mãos tremendo. Beatriz, você é mãe, e por isso mais que qualquer outro deve entender. Imagine se seus 3 filhos fossem tirados de você.
Imagine se fossem forçados a trabalhar até exaustão. Imagine se tentassem fugir e fossem mortos. Essa foi a realidade das 23 pessoas que mandei matar. Elas tinham mães, filhos, famílias, e eu as apaguei. Você tem chance que elas não tiveram: educar seus filhos em liberdade, em dignidade, em justiça. Faça valer. Não deixe que cresçam achando que algumas vidas valem mais que outras. Ensine-os diferente. Pai. Beatriz dobrou a carta, olhou para as fotos dos 3 filhos na parede e tomou uma decisão. Eles viriam com ela amanhã, para a polícia. Veriam tudo, ouviriam tudo, para nunca esquecerem, para nunca repetirem. Na varanda, Fernando lia a luz do lampião. Fernando, você me odiava. Eu sabia. Desde que voltou da faculdade com ideias abolicionistas, nos tornamos inimigos. Você estava certo. Eu estava errado. Você lutou contra mim em vida. Continue lutando agora que morri. Lute contra o sistema que me criou, contra a mentalidade que permitiu meus crimes. Você é médico, cura corpos, mas também pode curar sociedades. Faça isso. E quando tiver meus recursos, use para construir hospitais, escolas, lugares onde pessoas negras, pobres, marginalizadas possam ter chances que nunca tiveram. Seja o oposto de mim e orgulhe-se disso. Pai. Fernando dobrou a carta. Olhou para as próprias mãos. Mãos de médico. Mãos que curavam. Agora também curariam injustiças. Carlos estava em sua poltrona favorita, copo vazio ao lado. Carlos, você sempre foi o rebelde, o jogador, o bebedor, o que causava escândalos. E sabe por quê? Porque sabia. No fundo, sempre soube que algo estava errado nesta família, e sua rebeldia era fuga. Não fuja mais. Em frente. Use sua coragem, sim, coragem de causar escândalos é coragem, para fazer algo que importa. Exponha, grite, escandalize pelo motivo certo. Você sempre teve a força, só faltava o propósito. Agora tem. Pai. Carlos soltou uma risada amarga. Velho esperto, murmurou. Até morto me conhece melhor do que eu mesmo. Mas pela primeira vez em anos, não teve vontade de beber. Augusto Júnior estava prostrado no chão do quarto, a carta amassada contra o peito. Meu filho mais novo, meu favorito. Não vou mentir nisso também. Você é igual a mim, fisicamente, mentalmente, e isso me aterroriza. Porque se você seguir meu caminho, vai destruir vidas como eu destruí. Então te peço, seja como eu no melhor, na dedicação, na inteligência, na força. Mas não seja como eu no pior, na crueldade, na ganância, no desprezo. Você tem escolha que eu não tive. Tem consciência que eu perdi. Use, e quando olhar no espelho e ver meu rosto olhando de volta, lembre-se que rostos iguais podem ter almas diferentes. Seja diferente. Por favor. Seu pai que te amou mais do que mereceu. Augusto Júnior chorou por horas. Chorou pelo pai que perdeu, pelo homem que descobriu que o pai era e pelo homem que ele jurou nunca se tornar. Na biblioteca, Helena abriu sua carta. Minha filha Helena, você foi meu segredo, minha vergonha, minha alegria escondida. Fui covarde. Deveria ter te reconhecido publicamente em vida. Deveria ter te dado meu nome. Deveria ter feito Rosário, sua mãe, minha esposa de verdade. Mas não fiz, porque era fraco, porque tinha medo da sociedade, porque coloquei reputação acima de amor. Mas você, Helena, você é tudo o que eu deveria ter sido. Forte, honesta, corajosa. Você conseguiu o que eu nunca consegui, viver com integridade. Não desperdice isso sendo como eu. Não se vingue, não destrua, construa. Com a parte da herança que te deixei, construa o mundo que eu deveria ter construído. E quando meu nome for lembrado daqui a 50, 100 anos, que seja como o pai de Helena, a mulher que consertou o que o pai quebrou, com amor verdadeiro, seu pai. Helena terminou de ler e ficou olhando para a carta por muito tempo.
Não sentiu raiva, não sentiu triunfo, sentiu tristeza. Tristeza por um homem que teve potencial para ser bom e escolheu ser terrível. Mas pelo menos no final, reconheceu. Eulália estava em seu quarto, a carta na mão. A última carta que o marido lhe escreveria. Eulália, 45 anos. Você me deu 45 anos de lealdade. E eu te dei 45 anos de traição. Traição com Rosário, com outras. Traição com minha indiferença, com minha ausência emocional. Você merecia um marido que te amasse, que te valorizasse, que te visse como parceira, não como peça decorativa. Não fui esse homem, mas agora estou morto e você finalmente está livre. Livre para falar, para viver, para ser você mesma sem meu peso. Use essa liberdade, seja feliz. Pelos anos que desperdiçou comigo, seja feliz pelos que restam. E se houver vida após morte, se me encontrar lá, pode me bater. Eu mereço. Augusto. Eulália dobrou a carta e pela primeira vez em 45 anos, sorriu. Não de alegria, mas de libertação. Pode ter certeza, disse ela ao envelope, que vou viver e vou ser feliz, finalmente. 17 de dezembro de 1889, 9 horas da manhã. A delegacia de polícia de Vassouras estava tendo um dia normal, até que 7 pessoas entraram. 6 irmãos, uma irmã bastarda e um advogado carregando uma caixa de madeira. O delegado Capitão Moraes, 50 anos, bigode grosso, olhou surpreso. Família Almeida Prado, meus pêsames pelo barão, em que posso ajudar? Henrique deu um passo à frente. Capitão, viemos fazer uma denúncia. Múltiplos homicídios cometidos na fazenda Santo Antônio ao longo de 9 anos, 23 vítimas. Temos documentação completa, nomes, datas, locais de sepultamento. O capitão ficou pálido. Vocês estão denunciando seu próprio pai? Estamos, Fernando respondeu. E também os capatazes que executaram as ordens. Severino, Trajano, Cassiano, todos cúmplices. Isso é muito sério. Tem certeza? Absoluta. Helena colocou o mapa sobre a mesa. Aqui, 7 locais, 23 corpos, todos na fazenda Santo Antônio. Podem começar a investigação quando quiserem. O capitão olhou para o mapa, para os documentos, para as 7 pessoas em frente dele. Vocês entendem que isso vai destruir a reputação da família? Entendemos, Isabel respondeu, mas é o certo a fazer. E se não encontrarem corpos? Se tudo for mentira? Não é mentira, Augusto Júnior disse, voz firme apesar das lágrimas. Nosso pai confessou, por escrito, e nós acreditamos nele. Pela primeira vez, escolhemos acreditar na verdade dele, não na mentira. O capitão respirou fundo. Vou precisar abrir inquérito, investigar, exumar. Vai levar meses. Temos tempo, Henrique disse, e vamos cooperar completamente. Nos meses seguintes, a fazenda Santo Antônio se tornou palco de investigação. Policiais, peritos, escavações, e um por um, os corpos foram encontrados. Exatamente onde o mapa indicava, 23 pessoas, identificadas pelas roupas, objetos pessoais e registros do livro do barão. O escândalo foi nacional. Jornais do Rio, São Paulo, até da Europa publicaram. Império do café construído sobre sangue. Barão confessa assassinatos em carta póstuma. Filhos entregam pai à justiça. O nome Almeida Prado foi manchado irreversivelmente, mas também família mostra coragem ao expor verdade. Herdeiros compensam vítimas com próprio dinheiro. Nova geração escolhe justiça sobre reputação. Os capatazes foram presos. Severino, Trajano e Cassiano, julgados, condenados. Severino pegou 30 anos, Trajano 25, Cassiano 20. Todos morreram na prisão. Pagaram pelos crimes que cometeram. Mesmo que sob ordens, porque ordens não justificam assassinato. A fazenda foi dividida em 8 partes. Rodrigo pegou seu 8º e se mudou para São Paulo.
Cortou relações com todos. Morreu em 1920, sozinho, amargo, rico, mas vazio. Os outros 7 partes foram usadas diferente. Henrique usou a sua para criar um escritório de advocacia que defendia ex-escravos gratuitamente. Beatriz transformou sua parte em uma escola para crianças negras. Isabel criou um orfanato. Fernando construiu um hospital que atendia pobres sem custo. Carlos, surpreendentemente, abriu uma gráfica que publicava jornais abolicionistas e republicanos. Augusto Júnior manteve parte da fazenda funcionando, mas com salários justos, condições dignas e participação nos lucros para todos os trabalhadores. E Helena usou sua parte para compensar todas as 187 famílias listadas no livro de contabilidade, 890 contos de réis, distribuídos integralmente. Ela não ficou com 1 centavo. Não quero dinheiro sujo, disse ela. Quero consciência limpa. Os corpos das 23 vítimas foram exumados, identificados quando possível, e enterrados com dignidade no cemitério de Vassouras. Um memorial foi erguido, em pedra, com todos os nomes, e uma placa, em memória de 23 vidas tiradas pela ganância. Que suas mortes não sejam em vão, que suas histórias não sejam esquecidas, que justiça, mesmo tardia, seja feita. 1880, 1889. E embaixo, erguido pelos filhos do homem que os matou, como pedido de perdão que nunca será suficiente. Baronesa Eulália viveu mais 15 anos após a morte do marido. Foram os anos mais felizes de sua vida. Viajou, fez amigas, escreveu, pintou, viveu. Morreu em 1905, aos 80 anos, cercada pelos 7 filhos que a apoiaram. Em seu testamento, deixou tudo para instituições de caridade. Não quero que meus netos herdem fortunas manchadas, escreveu. Quero que herdem exemplos limpos. Helena nunca se casou, dedicou a vida à educação. Sua escola em Vassouras cresceu, tornou-se referência, educou milhares de crianças negras ao longo de 40 anos. Morreu em 1929, aos 72 anos. Na escola que ela fundou, ergueram uma estátua, não dela, mas de Rosário, sua mãe, com a inscrição: Rosário Maria da Silva, 1825-1872. Mãe, escrava, amante, vítima, sobrevivente. Sua filha Helena transformou dor em propósito. Fernando se tornou médico renomado, mas mais importante, ativista. Lutou por direitos dos ex-escravos, por educação, saúde, dignidade. Morreu em 1935, reconhecido nacionalmente. Mas para ele, a maior honra foi quando um ex-escravo da fazenda Santo Antônio disse: Doutor Fernando não é filho do barão, é filho da justiça. Os outros irmãos viveram vidas longas, produtivas, todos dedicados a consertar, a compensar, a transformar dor em propósito. Em 1950, 60 anos após a morte do barão, um historiador visitou Vassouras, entrevistou sobreviventes, leu documentos e publicou um livro, Sangue no Café, a verdadeira história da fazenda Santo Antônio. Tornou-se best-seller nacional e, pela primeira vez, a história completa foi contada, não romantizada, não suavizada, mas real, cruel, dolorosa, mas real. Hoje, em 2025, 136 anos depois, a Fazenda Santo Antônio não existe mais como fazenda. É um museu, museu da memória e verdade. Visita obrigatória para escolas, mostra a grandeza do Império do Café, mas também os crimes, mostra as senzalas, os instrumentos de tortura, o tronco de castigo e os 7 locais onde os 23 foram enterrados. Agora, jardins, com placas, com nomes, com histórias. No centro do museu, uma sala especial, com 8 retratos. Os 8 filhos do barão Augusto de Almeida Prado, Rodrigo, Henrique, Carlos, Isabel, Beatriz, Fernando, Augusto Júnior e Helena. Todos lado a lado, iguais, irmãos. E embaixo dos retratos, uma frase: eles herdaram crimes, mas escolheram justiça.
Nem sempre podemos escolher nossa origem, mas sempre podemos escolher nosso legado. Esta foi a história do Barão Augusto de Almeida Prado e de seus 8 filhos, 7 legítimos, uma bastarda. É uma história sobre crimes, sobre sangue, sobre riqueza construída sobre vidas destruídas. Mas também é uma história sobre escolha, sobre coragem, sobre a diferença entre herdar fortuna e herdar caráter. Porque os 7 irmãos que aceitaram Helena, eles poderiam ter escondido tudo. Poderiam ter enterrado os segredos junto com o pai. Poderiam ter ficado com o dinheiro e a reputação. Mas não ficaram, escolheram verdade, mesmo sabendo que a verdade os destruiria. E, paradoxalmente, foi essa escolha que os salvou. Não financeiramente, mas moralmente, espiritualmente, humanamente. Rodrigo, que escolheu reputação sobre verdade, morreu rico, mas vazio. Os outros 7, que escolheram verdade sobre reputação, morreram pobres, mas completos. E Helena, a filha bastarda, a que não deveria ter existido, a vergonha da família, tornou-se o maior legado do barão, não por ter herdado dele, mas por ter sido o oposto dele. Se você ouviu esta história até aqui, obrigado. Obrigado por ter ficado, por não ter desistido quando ficou difícil, por ter enfrentado verdades desconfortáveis. Porque essa história não é só sobre 1889, é sobre hoje, sobre cada um de nós, sobre as escolhas que fazemos quando herdamos algo errado. Podemos esconder? Podemos justificar? Podemos negar? Sim, podemos, mas também podemos fazer diferente. Podemos expor, podemos compensar, podemos consertar. Não vai ser fácil, nunca é, mas vai ser certo. E no final, nosso legado não é o que herdamos, é o que fazemos com o que herdamos. Se esta história te fez pensar, deixe seu like. Se te fez sentir, compartilhe nos comentários. E se quer mais histórias que fazem você questionar, refletir e crescer, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque estas histórias precisam ser contadas, não para envergonhar o passado, mas para construir futuro melhor. Até a próxima história. E lembre-se, você não escolhe de onde vem, mas escolhe para onde vai. E essa escolha define quem você é.